Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre ângulos opostos pelo vértice, tá? A gente utiliza esse símbolozinho OPV, oposto pelo vértice. Nós temos aí o cruzamento de duas retas, com um ponto em comum tá? Que formam 4 ângulos, tá? Percebam que esse ângulo é oposto a esse, e que no caso, aqui e aqui, formaria mais 2 outros ângulos, tá? Então, o ângulo A é B e o ângulo C é D, esses 2 ângulos são opostos pelo vértice, assim como esses 2 ângulos também são opostos pelo vértice. E todas as vezes que os ângulos são opostos pelo vértice, eles são congruentes. O que significa congruentes mesmo? Iguais, ou seja, que possuem a mesma medida, tá? Então, eu dei o exemplo aqui, eu desenhei para vocês que o ângulo A e o ângulo B são opostos pelo vértice, ou seja, eles são iguais. O ângulo C e o ângulo D, eles são opostos pelo vértice, portanto, eles são iguais. Existem mais algumas relações que podemos ver, né, com essas duas retas transversais, tá? Com a formação desses 4 ângulos aí. Eu posso dizer que A mais C é igual a 180 graus. Percebam, eu tenho um ângulo agudo e eu tenho um ângulo obtuso. Quando eu junto esse ângulo com esse, eu formo uma meia volta de uma circunferência, que é igual a 180 graus. Então, C mais A vai dar 180 graus. E também posso dizer que A mais D é 180 graus, assim como D mais B, 180 graus, como B mais C, 180 graus, tá? Eu dei exemplo só desses 2 aqui, mas para vocês poderem saber que um ângulo agudo mais um ângulo obtuso resulta em 180 graus. E que eu somando o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C mais o ângulo D, eu vou ter 360 graus, ou seja, uma volta completa, tá certo, gente? Então, mais um exemplo aí para vocês. Eu disse que esse ângulo aqui, que eu chamei de D, ele vale 120 graus. E aí eu tenho outros ângulos sem os valores. Nós vamos estar trabalhando aí com ângulos opostos pelo vértice, tá? Se esse ângulo vale 120 e esse ângulo C é um ângulo, o ângulo D e o ângulo C, eles são opostos pelo vértice, ou seja, são congruentes, iguais. Portanto, o ângulo C é igual ao ângulo D, tem a mesma medida, então o ângulo C vale 120 graus. Eu já descobri o valor desse ângulo aqui, beleza? Agora eu posso dizer que o ângulo A e o ângulo B também são opostos pelo vértice, sim, mas eu não tenho nem o valor de um nem de outro. Então, nós vamos utilizar o que nós vimos aqui acima, que um ângulo agudo mais um ângulo obtuso é igual a 180. Então, eu posso dizer que esse ângulo A mais 120 vai dar 180 graus. Então, A mais 120 dá 180. Então, você vai fazer o quê? A diferença de 180 por 120 será o valor desse ângulo A. Então, A 180 menos 120, que deu 60 graus. Então, eu descobri que o ângulo A vale 60 graus. Se esse ângulo A e esse ângulo B são opostos pelo vértice, são congruentes, então eu posso dizer que A é igual a B. Portanto, B vai ter o valor de 60 graus. Então, eu coloquei aqui para vocês que A e B são opostos pelo vértice, congruentes. Então, A vale 60 e B vale 60. Beleza, galera? É isso aí. Então, galera, a gente vai estar falando agora sobre os ângulos formados por 2 retas paralelas e uma transversal, né? Todo mundo sabe o que é reta paralela, tá? Essa reta é paralela a essa, a reta R é paralela à reta S. E a reta T,
né, que corta a reta RS, ela é uma reta transversal. Quando a gente tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal, a gente consegue perceber a formação de 8 ângulos, tá? Então, eu coloquei para vocês o ângulo A, o ângulo B, C, D, aqui o ângulo E, F, G e H, tá? Então, nós temos a formação de 8 ângulos, beleza. Percebam que com a formação desses ângulos, nós temos os ângulos que ficam fora, tá vendo, ó? 4 ângulos que ficam para fora, que são chamados de ângulos externos, e os ângulos que ficam na parte de dentro, que são esses 4 ângulos aqui, que são chamados de ângulos internos. Então, eu separei para vocês. Os ângulos externos, quem são? São A, B, H e G. E os ângulos internos são C, D, E e F. São esses ângulos aqui. Importante, vocês vão entender o porquê eu estar separando para a gente analisar aqui e classificar os ângulos. Coloquei aqui para vocês que as retas RS são paralelas, né? E que a reta T é transversal. Beleza. Ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes, né? Esses ângulos correspondentes, eles têm a mesma medida, tá? Então, vamos ver como é que a gente descobre que eles são correspondentes. A gente vai estar olhando na mesma reta aqui, sendo que a gente vai estar pegando sempre um externo e um interno do mesmo lado. Esses ângulos são correspondentes, ou seja, são iguais, têm o mesmo valor. Então, dentro da mesma reta aqui, tá? Que é essa transversal, vocês vão analisar um externo, um interno. Ó, um interno, um externo. Então, vamos lá. Então, correspondentes aí. Eu vou começar por aqui. O ângulo A, que é externo, e vou pegar um interno. Tá aqui. O ângulo E. Esse ângulo e esse ângulo são correspondentes. Eles são iguais, possuem o mesmo valor. Aí, depois, eu vim para o ângulo B e o ângulo F. Também são correspondentes. Agora, eu venho para o ângulo D e o ângulo H, tá? Eu coloquei tudo aqui explicadinho para vocês. São também correspondentes, têm a mesma medida. Ó, o ângulo C e o ângulo G também são correspondentes. Então, como é que eu vou conseguir identificar ângulos correspondentes? Você vai ver aqui que você tem um ângulo externo na mesma reta, tá? Um ângulo externo e um interno. Um interno e um externo. Ó, um externo e um interno, um interno e um externo. Então, eles são correspondentes, possuem a mesma medida, tá? A formação desses ângulos que eu coloquei aqui para vocês, tá? Ângulos alternos. O que são ângulos alternos? O próprio nome diz que eles alternam, né? Ou seja, eles não estão do mesmo lado, eles estão alternados, lados opostos. Então, olha só, ângulos alternos, eles podem ser externos e internos. Por isso eu mostrei para vocês aqui quem são os ângulos externos e quem são os ângulos internos. Os ângulos alternos, externos e internos, eles são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, tá? Possui o mesmo valor. Então, vamos classificar aqui quem é ângulo alterno externo. Beleza, a gente vai trabalhar com os ângulos de fora, A, B, H e G. Então, se eles são alternos, eles têm que alternar de um lado para o outro, tá? Eles não estão na mesma reta, eles alternam, ó. É como se fosse cruzando, tá? A gente fala desse jeito, ó, alternando. Então, o ângulo externo A e o ângulo externo G possuem a mesma medida. E aqui o ângulo B e o ângulo H possuem a mesma medida, tá bom? Agora a gente vai falar dos ângulos alternos internos. Esses 4 ângulos aqui, alternando da mesma forma, ó. Alternando, tá vendo? Ó, o ângulo D e o ângulo F são iguais, são congruentes. E o ângulo C e o ângulo E são
também alternos internos, possuem a mesma medida. Vocês vão ver isso melhor na aula, né? Que a gente vai estar trabalhando os exercícios e vocês vão entender conforme eu for trabalhando as atividades com vocês. E a gente vai estar fazendo isso aí certinho. Um beijo